para as Sagradas Escrituras. Quem encontrou, diga um amém bem forte aí. Vai sair um amém grave, mas diga, tá bom? Vamos lá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A glória do Senhor enchia o templo. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, esta palavra não é minha, não é a minha vontade que eu quero colocar aqui para pregar nesta noite. Eu quero colocar a minha vontade abaixo da tua vontade, meu Deus. E que nesta hora, Espírito Santo, seja a tua palavra como uma flecha lançada ao coração. Seja a tua palavra, Senhor, como uma espada de dois gumes que penetra, divide, meu Deus, que revela a intenção do coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para a tua glória. E nós dizemos amém, Jesus. Irmãos, quando eu leio a história do profeta Isaías, Isaías era um crente assim, como muitos. Era um crente normal, era um bom judeu. Talvez não como muitos, talvez melhor do que muitos por aí. Isaías era um cara assim, devoto, vivia uma vida religiosa, ia para o templo de Salomão todos os sábados, estudava as escrituras, mas não tinha uma experiência com Deus. Lembra lá comigo, vamos lembrar comigo aqui, Jó, quando passou pelaquela provação, aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento, que você já conhece a história de Jó, está aí pregada, está aí cantada, está aí escrita. E aí o que acontece? No capítulo 42, do versículo 5 de Jó, olha a expressão da alma de Jó: eu te conhecia, te ouvi falar, mas depois eu passei a te ver. Jó está dizendo assim: eu não te vi fisicamente, as experiências que eu tive depois de tudo isso, foi que eu enxerguei a tua maravilhosa glória. Isaías era assim, uma pessoa normal, não tinha sido tocado pela chama do Espírito Santo. Isaías ia para a igreja, ele lia a Bíblia. Isaías talvez prestasse mais atenção do que muitos. Isaías lia os rolos escritos, porque não tinha a Bíblia como nós temos em nossas mãos, os 66 livros, com capítulos e versículos e temas e subtemas, né? Mas Isaías tinha os rolos, o da lei, a Torá, tinha também os livros históricos dos reis, das crônicas, e também Isaías estava lá aprendendo cada vez mais. Mas Isaías era normal, um religioso. Até que um dia tudo mudou na vida de Isaías. É por isso que a gente não pode desistir de vir para a igreja, porque numa hora dessa aí, Deus pega a gente e muda tudo na nossa vida, irmãos. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí Deus pega, aí Isaías continuou lá, indo lá, mesmo sem essa vida temperada pelo sal, mesmo sem ser tocado pelo Espírito Santo, vivendo uma vida religiosa. Isaías continuou indo, porque uma hora a coisa ia funcionar, a coisa ia mudar, e mudou na vida de Isaías. E então a Bíblia diz que Isaías teve 3 visões no capítulo 6. E é sobre essas 3 visões, a tríplice visão do profeta Isaías. Olha para mim, gente, preste atenção aqui no altar, porque é do altar que vai sair a bênção do Senhor para a sua vida, amém? Então Isaías teve 3 visões que mudou a sua história. Estava lá Isaías quietinho no cantinho dele, fazendo sua oração devocional, silenciosa, até que de repente, meus irmãos, a Bíblia diz que o céu se rasgou diante de Isaías. E ele não teve uma visão, mas ele viu aos olhos nu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, a glória de Deus tinha enchido. Olha para mim aqui, 2 Crônicas capítulo 6 e capítulo 7, diz que quando eles consagraram o templo, a glória de Deus encheu o templo, que nem profeta, nem sacerdote, nem levitas e nem reis conseguia ficar de pé, porque a glória do Senhor derrubou os sacerdotes e eles caíam prostrados. Deixa eu lhe dizer uma coisa,
Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Tem gente que diz assim: a glória de Deus me derrubou, e aí cai para trás. A glória de Deus não derruba a gente para trás. A glória de Deus derruba a gente com a cara no chão, porque isso é sinal de reverência, isso é sinal de humilhação. Quando a gente cai prostrado diante da glória de Deus, foi a glória do Senhor que derrubou a gente. Quando a gente cai para trás com cara para cima, meu irmão, tenha cuidado, que talvez não tenha sido a glória de Deus que lhe derrubou. Isaías então tem uma visão transcendental, uma visão metafísica, uma visão que começa o início de uma grande mudança, de uma grande vocação, de um grande chamado. Isso por volta do ano 740. E Isaías, ele deixa registrado que foi o ano da morte do rei Uzias. Olha o que Isaías está dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isso significa que quando Uzias morreu, meu irmão, foi sepultado junto com seus pais e seus parentes. Outro rei se levantou, foi consagrado, coroado e colocado no governo do reino. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Um rei sobe no trono, morre e desce à sepultura. Um novo rei assume o trono, morre e desce à sepultura. Mas o Senhor não. O Senhor está sentado sobre um trono de glória. Rei sobe, rei morre, mas Deus está no trono. O seu trono é intransferível, a sua glória é imutável. Deus não abandonou o trono, Ele está no seu trono para reinar para a glória do seu nome. Só quem crê nessa verdade, levanta a sua mão, diga alguma coisa, aplauda Jesus e glorifica. Aleluia. Ele viu o trono, mas o trono não estava vazio. O Senhor glorioso estava sentado sobre aquele trono, um trono de glória, um Deus glorioso, o seu trono intransferível. Quando Isaías viu essa visão, irmãos, ele caiu, porque a glória de Deus fez ele cair. E ele diz que no meio dessa visão, Paulo, ele viu serafins, que em hebraico significa aqueles que ardem em fogo. Os serafins, que são os mais próximos de Deus, ardem em brasa viva, são acesos pela glória de Deus. E diz que os serafins tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles voavam, e com 2 cobriam os seus pés. As asas que cobriam o rosto eram em reverência à santidade de Deus. Eles cobriam a face para não ver a santidade gloriosa da majestade bendita de Deus. Com 2 eles voavam, mostrando agilidade e força, e com 2 eles cobriam os pés em reverência à missão da igreja aqui na terra. É bem verdade que os anjos chegou para Deus e disse: Deus, deixa a gente visitar os seres humanos, deixa a gente evangelizar, pregar para eles, falar da salvação. E Deus disse: não são os anjos incumbidos da mensagem do evangelho. Eles mesmos vão até os seus descendentes, parentes, amigos. Eles vão às nações, aldeias, campos, vielas. É o próprio ser humano, cheio de falha, de pecado, cheio de defeitos. Eles mesmos que vão pregar o evangelho. Isso se chama graça. Quando a graça nos alcança, irmão, não tem bonzinho, não tem malzinho. A graça alcança todo mundo. E aonde abundou o pecado, a graça de Deus é maior. Aleluia. Isaías estava caído no chão, vendo o trono da glória de Deus. Quando Isaías viu o trono da glória de Deus, irmãos, Deus estava dizendo a ele: Isaías, o meu trono é sempre eterno, eu sou imutável. Isaías, ninguém tem poder e força para tirar do trono. Aleluia. Ninguém é grande o suficiente. Deus nenhum se fez, Deus nenhum se fará. Não há nada nesta vida que pode se equiparar à grandeza de Deus. Não há nada nesta vida que pode se equiparar à majestade gloriosa de Deus.
Deixa eu lhe dizer um negócio. Quando Satanás se revolta com a terça parte dos anjos, Deus não pegou espada para derrubar o diabo. Deus não deu um chute para derrubar o diabo. Deus respirou, e pelo respirar das narinas de Deus, o diabo caiu por terra, porque o diabo não suportou a grandeza da majestade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém nesta vida, oh irmãos, ninguém nesta vida se levantou contra Deus e ficou vivo para contar a história. Ninguém nesta vida que blasfemou contra Deus e ficou vivo para contar a história depois. Você conhece o que a história diz? Cazuza fumou um cigarro lá no palco quando cantava uma das suas músicas, e fumou um cigarro de maconha e disse: essa aqui é para Jesus, morreu comido pelo câncer. John Lennon disse que os Beatles era mais famoso que Jesus Cristo, levou 5 tiros pelo próprio fã. Deixa eu lhe dizer, o Titanic, que ninguém afundava, e o próprio engenheiro disse: nem Deus afunda este navio. O Titanic, com mais de 2.000 pessoas a bordo, colidiu-se com um iceberg, afundou na sua primeira viagem. Ninguém fica vivo depois de ter blasfemado, ninguém fica vivo depois de ter cuspido, ninguém fica vivo depois de ter falado alguma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão: ninguém pode se levantar contra Deus, porque ninguém tem força, ninguém tem poder. Aleluia! Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é grande. Ei, deixa eu lhe dizer um negócio, você precisa saber disso. O teu Deus é grande, o teu Deus. Deixa eu lhe falar, quando você tiver um grande problema, não diga para o problema que ele é grande, diga para teu problema o tamanho do teu Deus. Ele sai correndo, ele sai correndo. O teu Deus é grande. Oh, aleluia! O teu Deus é grande. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando eu olho para Deus, está me entendendo o que eu estou falando? Quando eu olho para Deus, eu não me desanimo na fé. Quando eu olho para Deus, eu não fico frio espiritualmente. Quando eu olho para Deus, eu venço barreiras, eu venço os inimigos, eu venço as dificuldades, eu venço as circunstâncias. Quando eu olho para Deus, eu me sinto fortalecido. E a própria Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando eu olho para Deus, se passares pelo fogo, não queimará. Se passares pelas águas, não te afogará. Se passares pelos rios, não te submergerão. Aleluia! Quando eu olho para Deus, Ele faz, aleluia, Ele faz do animal marinho o meu transporte de vida. Quando eu olho para Deus, não tem tempestade, não tem dificuldade, não tem maremoto, não tem terremoto. Quando eu olho para Deus, eu venço muralhas, eu venço os inimigos. Quando eu olho para Deus, cumpre a palavra do apóstolo Paulo: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Tem alguém vencedor aí? Quando eu olho para Deus, ninguém me tira da presença do Senhor, irmãos. Ah, pastor fulano falou mal de mim, vou sair da igreja. Não sai não quando eu olho para Deus. Ah, pastor fulano pisou no meu calo, eu vou sair da igreja. Quando olha para Deus, não sai não. Ah, pastor, eu não aguento mais, eu vou desviar. Não desvia quando olha para Deus, não desvia não, fica firme, fica firme. Ah, pastor, estou doente, Deus permitiu essa doença mortal, eu vou morrer, eu vou sair da igreja. Não sai não quando olha para Deus. A pessoa que olha para Deus, ele pode ser lançado no mais vil lugar, mas ele tem a certeza que Deus vai tirar ele de lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não desista de Deus não, porque Deus não desiste de você. Não desiste de Deus não, porque Deus não abre mão de você. Não desista dele não, porque ele disse que tem uma obra na sua vida e vai fazer isso acontecer. Mas você tem que olhar para ele. Quando Isaías começou a olhar para Deus, Isaías começou a ficar, Nerisvaldo, mais fortalecido. Israel, quando Isaías começou a olhar para Deus, viu, Mateus? Isaías entendeu que agora era o momento dele e de Deus na vida dele.
Então Isaías teve a segunda visão. A primeira visão foi uma visão forte, poderosa, que fortaleceu Isaías. Mas a segunda visão foi tão forte quanto. A segunda visão não foi uma visão externa, estereótica, mas foi uma visão introspectiva. A segunda visão de Isaías, ele olhou não para as pessoas que estavam à sua volta naquele templo e que não estavam vendo a mesma visão que ele. Ele não olhou para as pessoas que estavam ali e que também não sentiu o que ele estava sentindo. A segunda visão de Isaías, ele olha para dentro de si mesmo. A segunda visão de Isaías, ele não sai apontando as pessoas, julgando as pessoas. Ele não sai dizendo quem é mais pecador do que ele, porque tem pessoas assim: peca, pede perdão, começa a consertar sua vida, se santifica, e quando ele está de pé, ele olha para outro que está pecando, que pecou, que está nos mesmos pecados que ele teve outra hora, ele começa a apontar: ali não vai para o céu, ali não vai, ali não é de Deus, ali é... E o pastor está ali passando. Você está entendendo a pessoa? Você está entendendo? Olha o que Isaías fez. Isaías olhou para dentro de si. Isaías olhou para os seus próprios erros, para a sua falha, para o seu pecado. Isaías olhou para dentro de si e sabe o que ele disse? Ai de mim. A palavra ai na Bíblia, irmãos, ela vem seguida de destruição. A palavra ai na Bíblia, você já leu os ais do Apocalipse? A palavra ai na Bíblia é um prenúncio de destruição, é um prenúncio de caos. Olha o que Isaías disse: ai de mim, estou perdido, estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador. Ele se condenou, ele se julgou, ele se analisou. Na mensagem da Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: cada um examine a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nós estamos vivendo uma época que o próprio Jesus já contestava com os fariseus, que julgavam as pessoas. Os fariseus, quando viam os discípulos beberem num copo que não tinha sido lavado, ele julgava: seus discípulos bebem num copo sujo. Quando os discípulos comiam alguma coisa que não lavava as mãos, ele julgava os discípulos porque não lavavam as mãos. E Jesus dizia: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. E Jesus lista 12 coisas que saem de dentro do homem, entre elas inveja, entre elas prostituição, entre elas mentiras, entre elas glutonaria, entre elas maledicência. Irmãos, vira e mexe, eu me deparo com uma imagem lá no Facebook que todo mundo aqui já viu. Uma imagem de uma mulher, podia ser um homem, mas colocou lá uma língua com duas pontas. Vocês já viram essa língua aí com duas pontas na internet, no Facebook? Significa uma língua venenosa, de uma víbora, de cobra, de serpente. São pessoas que não olham para os seus erros, para os seus pecados, e fica olhando para o defeito dos outros, e fica condenando os outros, e fica falando mal dos outros, não conserta. São pessoas farisaístas, hipócritas, que corrigem os outros, mas não corrigem a si mesmo. Eu conheci um líder que ele dizia assim: eu prefiro ir para o inferno, mas eu quero que minhas ovelhas vão para o céu. Irmão, não dá para ser líder assim. O líder que conduz as ovelhas para o céu e que vai para o inferno não é de Deus, não é de Deus, porque ele tem que salvar a alma dele e salvar também dos seus liderados, e salvar também das suas ovelhas. Olha o que Isaías está dizendo: eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Ai de mim, meu pecado é grande, meu pecado é terrível, eu estou quase a ser destruído. Mas olha, eu quero ler um texto aqui. Eu quero ler um texto de Salmo 51, versículo de número 3. Olha o que o salmista Davi, ele disse depois de um ano
porque ele tinha prostituído com Betseba, adulterado com ela, matado o marido dela, engravidado aquela mulher, perdeu o filho. Um ano depois, Davi disse no Salmo 51: porque eu conheço o meu pecado e as minhas transgressões estão sempre diante de mim. Olha o que Davi está dizendo: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu transgredi os mandamentos de Deus. No versículo 5 ele diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele sabia que era um pecador, que precisava da misericórdia e da restauração de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: pare de se preocupar com o pecado dos outros. Para isso ele tem pastor para cuidar dele. Se preocupe com o seu pecado, se preocupe com sua vida errada. Pare de se preocupar e de julgar e de apontar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai para... Até está disputando: fulano vai para o céu, Beltrano vai para o inferno, ciclana vai para o purgatório. Não tem nem curva, irmãos. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, mas não cabe a nós julgarmos. Você tem que olhar para a sua falha, para o seu erro, para os seus defeitos. O marido chega para Deus e o mundo, diz, só aponta as falhas da mulher, mas ele não olha as dele, ele não olha os erros dele, ele não olha os pecados dele. Só a mulher errada, só a mulher errada. Ele também é, ele também é. Isaías está dizendo assim: o errado não é o fariseu, o errado não é o escriba, o errado sou eu, que sou pecador e não me converti. E tem muita gente dentro da igreja, eu vou mais longe, tem muita gente em cima de altar que precisa se converter. Eu vou falar, porque eu não estou aqui para esconder e passar a mão na cabeça de ninguém. Tem muita gente dentro da igreja, em cima de altar, que precisa se converter. Está fazendo o altar o trampolim para a vida dele, está fazendo do altar o ganha-pão dele, está fazendo do altar para se aparecer. Não, meu irmão, você precisa se converter, porque o altar não te salva, o altar não te liberta, o altar não é maior do que quem santifica. Aleluia, você não está entendendo? Está na hora de você olhar para dentro de você, se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, bater no peito e dizer: eu sou pecador. Olha a história que Jesus contou: 2 homens, um fariseu, um publicano. O fariseu chega dentro da igreja, senta no primeiro lugar. O fariseu, na hora das ofertas, ele mostra para Deus e o mundo que ele vai dizimar e vai dar oferta. E ele ainda diz: eu sou dizimista, fiel da casa de Deus. E o fariseu dizia: eu dizimo das hortaliças, eu dizimo do coentro, eu dizimo de tudo que eu tenho, eu dou dízimo. O pastor é sustentado porque eu dou dízimo. Essa igreja paga o aluguel porque eu dou dízimo. Essa igreja paga as contas dela porque eu dou dízimo. E o fariseu está lá no altar: Senhor, eu sou dizimista. O pastor só funciona porque eu sou dizimista. E o publicano lá na porta, lá na última cadeira, ou nem na última cadeira, do lado de fora do templo. E ele botou a cabecinha assim, a metade de um olho, e disse assim: Senhor, perdoa esse pecador miserável, que eu nem me julguei justo de entrar dentro da tua casa, de tanto pecado que eu tenho. E Jesus disse: qual foi dos 2 que foi justificado? E todo mundo disseram: o fariseu. Não, foi o publicano, que não se ousou nem de entrar. Reconheceu o seu defeito, reconheceu o seu pecado, reconheceu os seus erros. Antes de você consertar a vida de alguém, conserta a tua primeiro. Antes de você consertar a língua de alguém, conserta a tua língua primeiro. Antes de você, Jesus falou sobre tudo isso que eu estou dizendo, sobre a boca, sobre os olhos, sobre os ouvidos, falou tudo isso, sobre a língua. E Jesus disse assim: se você quiser tirar o arqueiro do olho do teu irmão, tira o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave do teu olho, para depois ver claramente, para tirar o do teu irmão. Porque se um cego guia outro cego, ambos cairão dentro do buraco.
Então comece a colocar a sua vida no altar. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Porque, irmãos, Jesus está voltando. E não fica naquela não. Na última hora eu peço um perdãozinho, Jesus, e Jesus me dá um perdãozinho e eu vou para o céu. Olha só, deixa eu me controlar, deixa eu me equilibrar para poder falar as coisas. Porque, irmão, chega disso. Está na hora de nós vivermos uma vida de servos de Deus. Está na hora da nossa vida condizer com o que a gente está dizendo. A árvore boa não produz fruto mau, não produz fruto podre. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Igreja, desperta, Jesus está voltando, pode ser aqui agora. E se Jesus não voltar aqui agora, tu pode morrer. Tu pode dar um infarto fulminante, tu pode ser atropelado, tu pode receber um tiro, o telhado pode cair na tua cabeça. Então vigia. Está na hora de colocarmos a nossa vida no altar. Está na hora de eu, como pastor nessa igreja, ser o primeiro a colocar minha vida no altar. Porque eu vou lhe dizer, o julgamento de Deus não vai começar pelos ímpios primeiro não, viu? O julgamento de Deus vai começar primeiro pela casa dele. Começa no altar e depois vai pelo povo. Com tuas palavras será justificado, com tuas palavras será condenado. Então cuidado, irmãos. Cuidado, está na hora de você abrir os olhos. Está na hora de você se colocar diante de Deus. Se essa mensagem está te incomodando, Deus está falando com você. Se essa mensagem está fazendo com que o teu coração dispare, essa mensagem está falando com você. Se essa mensagem está te causando preocupação, Deus está falando com você. Se essa mensagem está fazendo você refletir, Deus está falando com você. Está na hora, eu vou falar. Está na hora de famílias começarem a se reconciliar. Está na hora de famílias começarem a se reconciliar. Está na hora de você, irmãos. Quando eu aceitei Jesus no ano de 1998, 25 de janeiro, às 7:30 da noite, escute bem. A primeira coisa, o primeiro exame que eu fiz na minha mente, eu com 17 anos, eu examinei. Será que eu tenho algum inimigo? Será que eu briguei com alguém? Porque eu era briguento, apanhava em todas, nunca ganhei uma briga. Apanhei em todas as brigas que cometi. Odinelli, meu primo, está ali, sabe? Apanhava de tudo quanto é jeito. Brigava, mas apanhava. Aí eu comecei a fazer um exame. Será se eu tenho algum inimigo? Será que eu tenho algum inimigo? Lembrei que tinha um paulistinha que veio de São Paulo. É baiano, chamava de paulistinha, que veio de São Paulo. E eu tinha brigado com ele, briguei feio, e ele caiu. Foi a primeira briga que eu ganhei na vida. Uma pedra me ajudou, ele tropeçou, caiu, a pedra me ajudou, foi a primeira. Aí eu fiquei fazendo aquele exame, Nerivaldo e o Celeste, eu fiquei, meu Deus, será? E a gente passou a não se falar mais de então, depois desta briga. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, pois eu fiquei preocupado com isso. Isso me incomodou. Eu estava no mundo, briguei com ele no mundo, mas quando eu aceitei Jesus, eu corri atrás, meu irmão. Eu corri atrás. Porque eu não estou aqui para fazer inimigo. Eu estou aqui para pegar a palavra de Deus. Se quiser, amém. Se não quiser, amém. Glória a Deus do mesmo jeito. Mas não estou aqui para guardar meu coração de maldição, não. Eu quero que meu coração fique em paz. Eu quero que meu coração fique... Aí teve alguém que falou, vixe, a lista minha é grande para pedir perdão. Agora mesmo, comece. Ai, minha lista é grande. Comece pela letra A e termine pela letra Z. Vai dar certo. Esse negócio que não vai com a cara de fulano, que não gosta de ciclano, que não gosta de beltrano, cuidado, que essas coisinhas te levam para o inferno, te tira do céu. Vixe, misericórdia, fulano está lá, beltrano está lá. Cuidado, irmão, porque aqui na terra é um ensaio do que vai viver no céu. Se você não tem comunhão aqui na terra, meu irmão, não tem como entrar. Não tem como entrar. Se não há comunhão aqui na terra entre os irmãos, não tem como entrar. Eu brigava com minhas irmãs e com meu irmão, e então minha mãe dizia assim, como é que pode? 3 irmãos brigando, como é que pode? E minha mãe sempre repreendia isso. E graças a Deus,
eu e meus irmãos, nós temos a maior comunhão. Irmãos, o céu não é para quem quer não. O céu não é para quem quer não, é para quem se esforça para entrar. Eu quero ir para o céu. Não, não é assim não. É quem luta, é quem briga, luta com seus sentimentos, briga com seu próprio eu, esmurra. Olha o Paulo dizendo: eu esbofeteio a minha carne, reduzo em nada, para que eu possa entrar no céu. Está na hora, crente, está na hora, está na hora. Se você tem uma liderança que está dizendo que quer que você vá para o céu, mas ele está indo para o inferno, essa liderança não é de Deus para você não, viu? Não é de Deus essa liderança. Liderança que está indo para o inferno e mandando as ovelhas para o céu, não. As minhas ovelhas que Deus colocou aqui debaixo do meu cajado, para que eu possa cuidar. Eu quero entrar no céu e contar. Está ali, 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 está ali. Eu quero te ver lá, meu irmão. Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Só quem crê adora. Já estou terminando. Deixa eu ver aqui o horário. Tá cedo, já estou terminando, viu? Escute. A terceira visão de Isaías só aconteceu depois que algo sobrenatural manifestou na vida dele. Olha aí, olha o sobrenatural aí. Versículo de número 7. O 7 do capítulo 6. O 6 dá uma visão melhor. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E o 7, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deixa eu lhe dizer, só depois que o sobrenatural de Deus tocou em Isaías, ele teve a terceira visão. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. A gente precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, quem direciona ele, não é o mundo não. Tem muita gente dentro da igreja, crente batizado, que é o mundo que direciona ele, é o mundo que guia ele, é o mundo que dita as regras na vida dele. O mundo diz assim: vestir essa roupa é boa, opa, vou botar essa roupa também. O mundo está dizendo. O mundo está dizendo: você participar das baladas é show, eu vou participar também. Ei, não é o mundo que dita as suas regras, não. É o Espírito de Deus que diz para você o que tem que ser feito. É o Espírito Santo. Tem a irmã aqui na igreja, eu não vou falar o nome dela, mas vocês sabem o nome dela, só vou repetir o testemunho dela. O dia que ela aceitou Jesus aqui, mais ou menos uns 4 anos e meio atrás, quando ela chegou no trabalho dela, os colegas disseram assim: agora você é crente, tem que parar de fumar agora. E ela disse: o quê? Parar de fumar. Aí o outro disse assim: não, nós vamos conversar com o pastor, o que ele disser, você vai fazer. E ela veio para falar comigo, e eu disse para ela: irmã, eu mandei a senhora parar de fumar? Ela disse: não, quem vai mandar é o Espírito Santo, porque não adianta pastor tirar da sua vida e o Espírito Santo não tirar. Não adianta o pastor dizer para de fazer e o Espírito Santo não. Agora também a pessoa tem que ter com os ouvidão grandão para ouvir o Espírito Santo, porque a irmã que fumava há anos, em 15 dias parou de fumar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, o que Deus está falando? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, quem manda é Ele, quem direciona é Ele, quem fala é Ele, quem diz as regras é Ele, quem te doutrina é o Espírito Santo. É Ele que fala: está errado, está certo, vai aqui, vai acolá, tira, coloca, faz, desfaz, vai que eu estou contigo. É o Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É Ele, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando Isaías foi tocado pela brasa, quando foi tocado pelo fogo, fogo na Bíblia fala do Espírito Santo. O Espírito de Deus entrou na vida de Isaías, e ele passou a ser um profeta de Deus, um mensageiro. Ele passou a ser um arauto, um apregoeiro, um que fala a verdade para que os corações se convertam. Isaías foi cheio do Espírito Santo.
peça o Espírito Santo para vir sobre a tua vida, mas limpe o altar, remova a cinza, para que ele acenda o fogo. Precisamos do Espírito Santo, porque ele é que vai nos levar para o céu. É o Espírito de Deus que vai levar a gente para o céu. Se não tiver o Espírito Santo, não é de Deus. É a Bíblia que fala. Quem é de Deus tem o Espírito de Deus. Quem não é de Deus não tem o Espírito de Deus. Então para com essa amarra e vai se encher do Espírito Santo para ele falar com você. Para de fazer o que o mundo diz que você tem que fazer. Que as pessoas, se alguém falar assim, faça assim, você vai dizer, eu vou perguntar ao Espírito Santo se é assim que eu tenho que fazer. E ele vai te falar. Ele vai te falar. Ele vai te conduzir. Ele vai te direcionar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, muda tudo. Muda pensamento, muda o linguajar, muda a forma de andar, muda. Gente, eu fico olhando, existem pessoas dentro da igreja que aceitaram Jesus e a linguagem não muda. É aquela linguagem mudana, meu Deus do céu. Uma linguagem mudana, uma linguagem do mundo. Da forma que o mundo fala, ele fala dentro da igreja. É crente, da paz do Senhor. E pega na mão e aquela coisa, e põe o joelho no chão e ora e faz. Mas a linguagem não muda. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o andar muda, o olhar muda, o falar muda, tudo muda, porque ele direciona. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, as pessoas acham que o Espírito Santo é algo retrógrado. Não, irmãos, o Espírito Santo é contemporâneo. Ele aqui está operando em nossas vidas aqui hoje. O Espírito Santo que vai direcionar a você. É o Espírito Santo que vai operar na sua vida. É o Espírito Santo que vai lhe direcionar. Ah, pastor, não gosto de usar terno e gravata, meu irmão. Como é que o Espírito Santo vai fazer tu usar terno e gravata, meu irmão? O Espírito Santo vai trabalhar da maneira que ele quer trabalhar na sua vida. Ele só vai aperfeiçoar você, meu irmão. Ele só vai trabalhar na sua vida. Deixa Deus agir, deixa Deus mover, deixa Deus trabalhar. Quem está me ouvindo, diga amém, Jesus. Quando Isaías foi tocado por Deus, ele teve a terceira visão. A visão de um mundo perdido. A visão de um mundo sem Deus. A visão de um mundo caído. Um mundo que precisa da restauração. Irmãos, nós nunca vimos uma geração tão perversa quanto a nossa. Uma geração tão pecadora quanto a nossa. Nem Sodoma e Gomorra ganha desta geração. Nem Betsaida e Cafarnaum ganha desta geração. Não, porque olha o que Jesus fala de Betsaida e Cafarnaum. Se em Tiro e Sidom fosse operado os mesmos sinais que operou em Cafarnaum e em Betsaida, eles teriam se convertido, porque em Cafarnaum o povo não quis, em Betsaida o povo não quis, mas em Tiro e Sidom o povo queria. A nossa geração é perversa demais, é maligna. E nós que somos filhos da luz, precisamos levar a luz de Deus, a luz da palavra de Deus sobre a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Olha só, o Espírito Santo entra na cultura dos índios e não faz índio vestir terno e gravata para pregar para outro índio, não. Ele fica do jeito que ele está, com a tanguinha dele, e prega o evangelho. É claro que algumas coisas mudam, porque o homem branco está lá agora. O homem branco entrou na tribo, aí o cara tem que se vestir mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? O Espírito Santo, ele vai te usar dentro dos meios cabíveis. O Espírito Santo, ele vai te usar da maneira que ele quer te usar. O Espírito Santo, ele vai operar através de você de uma forma tremenda, que a pessoa que está te ouvindo sinta paz, sinta alegria, sinta a presença dele e sinta a vontade de se converter, sinta a vontade, a necessidade de entregar a vida dele para Jesus. Aonde você está, no teu setor de trabalho, na tua casa, na tua rua, aonde você está, você tem sido luz de Deus. Você tem sido luz de Deus. As pessoas têm visto a luz de Deus na sua vida, ou tem falado palavras pejorativas a você? Aonde você está, as pessoas sentem a presença de Deus através de você. Aonde você está, as pessoas têm vontade de servir a Deus, de ver você servindo. Eu acho lindo quando alguém diz assim: ô pastor, eu admiro fulana.
a sua dedicação na obra, o seu amor. Eu quero ser de oração igual Beltrano, porque aquela pessoa está sendo uma boa influência para quem está olhando para si. Nós precisamos influenciar o mundo, irmãos, com a moda de Jesus, viu? Eu vou falar para você, Jesus tem moda, viu? Jesus tem moda. Então nós precisamos influenciar o mundo com a moda de Jesus. Use a moda de Jesus, faça na moda de Jesus, influencie os seus amigos, influencie os seus parentes, influencie os seus vizinhos, influencia, porque o mundo está indo para o inferno. E o que é que nós estamos fazendo para salvar o mundo? As pessoas estão morrendo. A gente sabe de pessoas que estão em cima da cama, mas ninguém tem coragem. Eu não estou falando de Covid não, eu não estou falando de Covid não. E mesmo quem está com Covid, manda mensagem, rapaz. Mande mensagem para ele, mande vídeo, pregue. Não pode ir lá? Então fale de Jesus através do WhatsApp. Mas existem pessoas em cima de camas que estão morrendo. Deixa morrer, deixa morrer. Não, meu irmão, vai falar de Jesus para ele. Mas blasfema. Primeiro pregue e depois veja o resultado. Primeiro pregue e depois veja o resultado. Muitas pessoas não têm tido uma vida de sucesso, mas têm vivido uma vida de infelicidade, porque não tem colocado Deus em primeiro lugar da sua vida. Faça a vontade de Deus e Deus fará a sua vontade. Quem me ouviu, diga amém. Faça a vontade de Deus e Deus vai fazer sua vontade. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu faço a vontade dele e ele faz a minha vontade. Eu faço o que ele quer e ele faz o que eu preciso. Quem está me ouvindo, diga amém, Jesus. Você é um instrumento de Deus. Você é um vaso escolhido da mão do Senhor. Ele escolheu você da maneira que você é, do jeito que você é, com as falhas que você tem. E é desse jeito que Ele vai aperfeiçoar você. É desse jeito que Ele vai moldar você. E é desse jeito que Ele vai te usar, que Ele vai mover, que Ele vai trabalhar e que Ele vai conquistar outras pessoas. Deixa eu dizer, e eu termino aqui. Tem uma irmã que eu conheço, de uma católica praticante, uma mulher assim bem devota ao catolicismo. E a irmã da igreja, a irmã nunca falou de Jesus para essa mulher católica, nunca pregou o evangelho para ela, mas o jeito dela ser, a forma dela tratar, a forma dela conduzir, aquela católica observando e observando. Deixa eu lhe dizer, um dia essa católica entrou na igreja quadrangular, levantou a sua mão, aceitou Jesus, e hoje ela diaconiza da igreja. Você não está entendendo? Tem pessoas que ganham quando ora, tem pessoas que ganham quando prega, mas tem pessoas que ganham quando não fala nada. É a luz de Deus brilhando, raiando, iluminando. É a glória de Deus. Você é um vaso, você é um instrumento. Eu quero perguntar, cadê os vasos de Deus aqui nessa igreja? Cadê os instrumentos de Deus? Deus vai usar vaso, Deus vai usar você, Deus vai te usar. Aleluia. Eu me lembro bem, quando um traficante de drogas no morro do Rio de Janeiro, lá no Morro da Mangueira, recebeu uma revelação de um profeta e disse assim: Marquinhos, Deus mandou te dizer que você vai ser um vaso na mão dele. O Marquinhos não entendeu, o profeta saiu e o Marquinhos disse assim: ô Deus, eu ajudo os crentes aqui, porque lá no Rio de Janeiro não chama crente, chama Bíblia, né? Lá vai um Bíblia, lá não vai um crente não, vai um Bíblia, que é as pessoas que carregam a Bíblia, chama de Bíblia. Aí eu cuido aqui, não deixo ninguém, não deixo os meninos maltratar os Bíblia aqui do morro. Eu até diverto eles para deixar os Bíblia em paz. E o Senhor fala que vai fazer de mim um vaso de banheiro. Não tinha uma coisa melhor para você fazer de mim não, Deus? Não entendeu? Não entendeu a revelação? Deus vai fazer de você um instrumento nas mãos dele. Pastor, mas eu sou tão pecador. Aí pronto, aí é que Deus quer você mesmo. Pastor, sou tão falho. É aí que Deus quer você mesmo. Pastor, tem tanto defeito. Opa, você que é o escolhido. Quem é mais pecador, quem é o mais defeituoso, quem é o mais torto, Jesus pega o vaso torto e começa a endireitar. E a obra da graça é linda, que Ele derrama seu Espírito Santo. E a transformação é tão poderosa que alguém olha para você e diz assim: é você mesmo, é você mesmo. E você diz: é eu mesmo, em carne e osso, transformado pelo Espírito Santo. Quem crê, diga amém, Jesus. Deus está chamando você.
Deus está escolhendo você, Deus conta com você, Deus chamou você, e é você que Deus quer. Ele não abre mão de você. Não desista desta obra, não desista da vontade dele, não desista do que ele tem para você. Quem me entendeu, diga amém, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Oh, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, agora, vai operando agora nesse coração, vai operando agora nessa vida, vai operando agora através dessa pessoa. Levanta ela, levanta ele como instrumento em tuas mãos. Que o Espírito Santo toque nele como brasa, toque nele como chama, toque nele, Senhor. Faça arder seu coração, faça arder sua alma. Oh, Espírito de Deus, vai agindo agora, vai levantando agora, vai operando agora, e vai derramando da tua graça, Senhor, vai derramando da tua unção, Senhor, vai derramando do teu mover, Senhor, vai mudando a história dessa igreja, vai mudando a história da tua igreja, em Vitória da Conquista, na Bahia e no Brasil. Muda, Senhor, que teremos pessoas convertidas, pessoas transformadas, pessoas libertas e salvas pelo teu poder, para a glória do teu nome. Que o evangelho da salvação as alcance, as transforme e mude a vida dela, Senhor, em nome de Jesus.